Pais queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai refletir aqui no livro do profeta Daniel, deste homem de Deus, do meu xará, né? Eu confesso para vocês que eu tenho uma grande admiração pelo meu xará aqui da Bíblia. Um dia eu chego nesse nível, né? Tô lutando, tô caminhando. Um dia eu chego nesse nível de intimidade, de comunhão com Deus. A gente vai refletir aqui no capítulo 1, no verso 8, que diz assim: Daniel decidiu firmemente em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. A primeira coisa que eu quero falar com você é um pouco sobre quem foi Daniel. Daniel, ele foi um jovem levado cativo para a Babilônia. A Babilônia chegou, Nabucodonosor, invadiu Israel, conquistou Israel, destruiu tudo, fez assim um arraso enorme em Israel. Ele fez assim, quase como Thanos, sabe? Thanos chegou, estralou o dedo assim, pá, acabou com tudo. Só que alguns sobreviveram, né? É igual no filme, né? Tipo, alguns sobreviveram também. Então, na verdade, grande parte sobreviveu. E foi levado cativo para a Babilônia. E dentre eles estavam Daniel. Daniel, ele tinha, diferentemente do que a gente aprende, né, principalmente na escola bíblica dominical, né, que o Daniel ele está sempre ali bem velhinho, de barba e tal. Só que Daniel ele tinha cerca de 15 anos quando ele foi levado cativo. Isso me chama muita atenção, porque ele era um jovem decidido, um adolescente decidido a não se contaminar com as iguarias do rei. Então, eu vou destacar algumas coisas da vida de Daniel para a gente refletir, para a gente analisar a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que o Daniel ele não perdeu a sua essência. Você sabia que Daniel ele teve o nome mudado? O rei foi e levou ele lá no cartório na Babilônia e falou: ó, muda o nome desse camarada aqui. A partir de hoje ele não vai mais se chamar Daniel, mas sim Beltesazar. Beltesazar significa que o deus Baal proteja o rei. E o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Bem mais bonito, né? Convenhamos, bem mais bonito. Então, meus queridos, não perca a sua essência. Em qualquer ambiente que você estiver inserido, seja no seu lar, na roda de amigos, na faculdade, porque o jovem, às vezes ele tem vergonha, sabe, de assumir a sua identidade como cristão. Principalmente quando ele está na roda de amigos. Fala, não, mano, isso é careta, isso aí não tem nada a ver. Só que quando você dá um testemunho, não só em palavras como, eu sou cristão, mas também tendo uma conduta de um cristão, porque às vezes a gente fala, né, e a gente fala, e tipo, falar é muito fácil. Agora a gente tem que agir como Cristo age. Então a primeira coisa é essa, o Daniel ele não perdeu a sua essência. Por mais que ele estivesse em terra estrangeira, ele não deixou de ser um jovem cristão, sabe? Ele assumiu a sua identidade. E ele falou com o eunuco aqui, que ele falou assim, não, eu não quero as comidas do rei, por quê? Era comida sacrificada a ídolos. E o Daniel sabia que o Senhor não se agradava disso. E a segunda coisa que a gente aprende com Daniel é essa renúncia. Porque para você viver aquilo que Deus quer que você viva, para você viver os sonhos que Deus tem para você, os planos, você tem que ter uma vida de renúncia, né? E aqui, esses manjares do rei, eles podem significar tantas coisas para mim e para você hoje. Sabe, a gente recebe todos os dias propostas do inimigo, né? Para a gente abandonar o nosso caminho. Sejam elas, né, envolvendo vícios, ou sendo elas até emocionais também, né? Mágoas, rancores. Então, eu não sei aquilo que o diabo ele tem te apresentado, como a gente até fala aí no meio pentecostal, tem esse dialeto, digamos assim, né? Não sei quais são os pratos que o inimigo tem te oferecido, mas renuncia, querido. Renuncia porque vale a pena renunciar, porque Deus tem o melhor para você. O diabo ele tem migalhas, mas Deus tem um verdadeiro banquete para você.
Então renuncie àquilo que o diabo tem te oferecido. Renuncie até mesmo o seu eu. Porque às vezes não é só, né, tentações que vêm sobre a nossa vida, às vezes somos nós mesmos. Que a gente não busca comunhão com Deus, a gente, nossa, fica com preguiça, mano, de orar, de ler a Bíblia. Então renuncie a isso também para você viver o melhor de Deus nessa terra e no céu. E outra coisa que a gente aprende com Daniel é a importância de ter uma vida de comunhão com Deus, como eu falei anteriormente. A Bíblia fala que Daniel, mano, ele orava 3 vezes ao dia, né? Eu acho que se a gente seguisse pelo menos isso, né? Às vezes ora assim, né? Já deitado, mano, tipo, você tá lá assim, obrigado por esse dia, abençoe os meus pecados, amém. Que às vezes a pessoa já tá com a cabeça em outro lugar, né? Já foi, né? Tipo, ai Senhor, salva o Tony Stark, salva o Homem de Ferro, não deixa ele morrer não. Quem nunca, né? Enfim, então, Daniel ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia e se ele tinha essa convicção, desde que era adolescente, você imagina quando Daniel ele foi ficando maduro. Ele foi se tornando um homem, né? Envelheceu na Babilônia. Só que aquela pessoa que tem intimidade com Deus, Deus revela os seus segredos para ela. A Bíblia fala que no Nabucodonosor ele teve um sonho e ele falou assim, ele deu uma missão muito difícil, mano. Ele falou assim, olha só, eu tive um sonho, eu quero que você me fale o sonho e que você me dê a interpretação do sonho. Então ele chamou todos os magos, né? Ele chamou ali o David Copperfield, né? O Mr. M, toda essa galera, todos os magos ali, para interpretar o sonho dele, né? Entendeu? Quem sabe até a mãe de Ná não foi por lá também. Tô brincando, tá, pessoal? Tô parafraseando aqui só para vocês entenderem o contexto. Então, só que ninguém dava a interpretação para o rei, mas aquela pessoa que tem comunhão com Deus, como Daniel tinha, Deus revela os segredos ocultos. E Daniel ele foi, falou o que o rei tinha sonhado e deu a interpretação. E nisso, queridos, ele foi promovido. Daniel ele se tornou governadores, né, de cidades, né, da Babilônia, e se tornou também chefe dos magos. Ou seja, ele recebeu 2 promoções, mas ele foi mais promovido ainda. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, né, quem tem comunhão com Deus é promovido em qualquer área da vida. Às vezes você está numa situação difícil, você não vê uma saída, mas quem sabe a tua vitória ela não está no joelho de distância. Então, tenha comunhão com Deus, sabe? Busque isso, não por interesse, porque quando você busca de coração e não por interesse, o rei ele te promove, porque Daniel não pediu nada disso. O rei que abençoou a vida do Daniel, claro, tocado por Deus. E o Daniel ele começou a crescer de tal forma na Babilônia que o Nabucodonosor morreu e o seu filho assumiu o trono e o Daniel continuou lá. E vieram os medos e persas, né, e conquistaram a Babilônia. E Daniel saiu de onde ele foi colocado? Ele não saiu, porque ele foi servir ao rei Sírio ou Dário. Olha só, eu vou ver aqui no capítulo 6, Rei Dário, é isso aí, né? O Rei Dário. O Daniel, ele foi servir ao Rei Dário, né? Já aqui nos medos e persas. E só que Daniel, você imagina, tipo, cara, ele tava numa terra que não era dele e o cara era o tipo segundo homem, assim, digamos, no governo. Você imagina quem era da terra, sabe? Quem conquistou e vendo um estrangeiro que não tinha nada a ver sendo promovido, porque o rei Dário ele pensou, né, como a palavra fala aqui, dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. Então, ele escolheu Daniel, novamente, com mais uma promoção para estar comandando, né, para ele ser governadores dos governadores, né, quase tipo, como se fosse um primeiro-ministro, assim. E o Daniel, ele sofreu a sua perseguição. É comum para o cristão, não vai ter jeito, a gente
vai ter que passar por isso na vida. Né? Às vezes a gente fala assim, estão me perseguindo no trabalho. Perseguição é isso aqui, mano. Perseguição é ser jogado na cova dos leões, como Daniel foi. Isso é perseguição. Então, é inevitável a gente, o jovem cristão, ou seja, qualquer pessoa cristã, vai passar por perseguições. Mas a quarta coisa que eu aprendo com o Daniel pra gente finalizar é que aquele que está em Cristo é guardado por Ele. Eu não sei onde você se encontra. Eu não sei em qual cova você se encontra. Na cova da depressão, da angústia, na cova do desemprego, na cova do abandono, do desânimo. Deus é aquele que vai te tirar da cova. Ele é aquele que vai te dar a vitória. Ore, peça a Ele. Não olhe para as circunstâncias. Tenta visualizar o teu milagre. Tenta visualizar aquilo que Deus já fez por você. Porque Daniel ele foi jogado na cova inocente. E a única acusação, tentaram achar nota fria. E tentaram achar que o Daniel não tinha declarado o imposto corretamente. Que o Daniel estava devendo. Mano, não tinha nada disso. Nada. A única coisa que o Daniel foi acusado foi porque ele servia a Deus fielmente. Que eu e você, a gente possa aprender como foi com Daniel. Aprender com a vida do Daniel. Que a única acusação que venha sobre mim ou sobre você é falar assim, mano, esses caras, eles são loucos por Jesus. Já pensou que lindo? Que acusação linda? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde. Deixa o seu like, deixa a sua mensagem. Você que me tem nas redes sociais aí, mande a sua mensagem, faça o seu pedido de oração, que a gente tá junto. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto.